traz essa questão importante, tão importante quanto tudo que a gente falou até agora, que é a questão do orçamento, né, Gisele? E aí, a Gisele falou uma coisa na questão do orçamento, né, que eu até tinha comentado assim, não pense em valores muito altos se você for só fazer o lançamento de um livro. Agora, se você for fazer oficinas que exige você trazer profissionais qualificados para poder fazer, que esse orçamento justifique o valor que você está captando junto às empresas, né? As empresas, não é que elas estarão tirando do caixa delas, né? Você recebe uma aprovação do governo federal, por exemplo, na Lei Rouanet, para que as empresas possam disponibilizar um valor que eles pagariam de imposto para o governo para o seu projeto. Então, quando você escreve, traz um objetivo, uma justificativa, traz a questão da acessibilidade e traz essa questão da contrapartida social, traz a questão da contrapartida em que a empresa vai ter uma maior visibilidade, né? Você também tem que entender que a empresa que vai colocar o nome dela nesse projeto que você estava fazendo, ela também está meio que amarrada nessa questão de como vou justificar o valor que foi entregue para você. E aí, essa questão do orçamento e da aplicação entra nessa questão muito importante e talvez seja a espinha dorsal de todo o projeto seu, para que você possa buscar a questão da aprovação junto aos aprovadores do projeto, né, Gisele? Exatamente, né? E assim, pessoal, esse é um ponto, o orçamento é um ponto que tem que ser levado muito a sério, né? Ele tem que ser levado tão a sério quanto o próximo ponto que nós vamos tratar com vocês daqui a pouco, porque eles estão intimamente interligados, mas leve o orçamento muito a sério. Quando você tiver prêmios aonde você vai receber o dinheiro e você sabe, você olhou lá no edital, você tem a chance de receber 20 mil reais, por exemplo, que é um edital que está rolando agora aqui em Santa Catarina para pessoa física, para produção de livro e a publicação de um livro, 20 mil reais. Uhum. Gente, vamos lá. Você quer ser respeitado como escritor. Então, assim, respeite o prestador de serviço. Respeite a pessoa que está prestando serviço para você. Converse com essas pessoas e jogue limpo. Diga assim, estou escrevendo o projeto e eu preciso de orçamentos. Eu vou deixar reservado para o livro, para a prestação de serviço, para a impressão, para... Eu gostaria de deixar reservado X reais. De que forma vocês conseguem me ajudar? Sejam honestos. De que forma vocês conseguem me ajudar dentro deste orçamento? Quais são os serviços que vocês conseguem me oferecer dentro deste orçamento? É óbvio que para projetos culturais, a gente às vezes dá uma mexida aqui, dá uma mexida ali no orçamento para ajustar para o orçamento que o escritor reservou. Mas não façam, como às vezes já aconteceu com a gente, tá? Do escritor dizer assim, me passa o orçamento do teu projeto. E aí a gente pega e passa o orçamento. E aí ele pega, e no orçamento tinha serviço editorial mais impressão. E aí então ele pega e ele escreve no projeto, e o projeto é aprovado, ele colocando, por exemplo, 100 livros a mais dentro do mesmo orçamento que a gente apresentou. Né? 50 livros a mais, 100 livros a mais. E aí depois ele vem para nós e diz assim, gente, vocês têm que dar um jeito de conseguir, porque eu prometi 100 a mais, eu prometi 200 livros, mas no orçamento que vocês me passaram só tinha 100, mas agora eu preciso entregar 200. Então, assim, é uma questão de respeito, tá, pessoal? Então, seja honesto e diga assim, eu tenho disponível 20% desse valor. São 20 mil reais, eu tenho 20, 10... não sou boa de contas, pessoas. Né? Eu tenho 4 mil reais para poder trabalhar dentro do projeto de vocês, serviço editorial, mais impressão de 200 livros. Vocês conseguem me atender? A gente aperta aqui, aperta ali e faz o possível para atender.
né? O mais importante, assim, né, Gisele, é explicar para o pessoal aqui é que cada centavo deve ter o seu porquê, né? E é importante porque a gente também já teve outro projeto cultural que a gente participou, em que, por exemplo, o dinheiro que só para vocês entenderem a ideia da situação toda, tá? Quando você é aprovado num projeto cultural, você vai ter que abrir uma conta exclusiva para esse projeto. E aí, quando você montou o orçamento e a aplicação do orçamento, quanto que os custos do projeto editorial e como você vai aplicar detalhando centavo a real, centavo a centavo, você depois vai ter uma conta específica onde você vai receber lá. Digamos que você recebeu 10 mil reais, foi aprovado 10 mil reais, você vai receber esses 10 mil reais lá dentro dessa conta específica e você vai ter que justificar cada centavo. E como é que você justifica cada centavo? Sendo realista dentro do projeto que você vai fazer. Eu vou colocar aqui que para contratar uma psicóloga para fazer 4 oficinas de conscientização para falar da NR1, eu vou gastar, vai ter um investimento de 2 mil reais. Tem que ter 4 oficinas nesse valor. Mas o profissional falou para mim que ia custar 2 mil reais e agora custou 2.500. Tem os ajustes, as margens de ajustes tem, mas você precisa justificar cada centavo. O orçamento ele precisa ser realista, sem superfaturamento e sem subestimação. É isso que eu quero chegar para você, né? Você precisa separar. E aí, quando você faz um orçamento realista que não superfatura e nem subestima o valor, que foi o caso ali do exemplo citado do escritor que colocou 50 livros a mais no projeto editorial, você separa os amadores dos profissionais. E aí uma coisa muito importante aqui, pessoal, que você precisa entender. Se você caiu na malha fina, vamos colocar aqui, de um projeto editorial, se você deixou margem para desconfiança num projeto editorial, num projeto cultural, desculpa, muito provavelmente você não vai ter outros projetos aprovados. Você precisa ser realista e ser profissional no detalhamento dos custos do seu projeto, né, Gisele? Para que você garanta que o projeto saia do papel no prazo previsto e no orçamento previsto, né, Gisele? Exato. E a gente não pode esquecer de uma coisa que é muito importante e muitas vezes as pessoas esquecem de prever dentro do orçamento, tá? Que é o quê? Registros. Você vai precisar ter registros da aplicação do seu projeto. Você vai precisar ter um fotógrafo, você vai precisar ter uma pessoa filmando, então você precisa também prever a contratação dessa pessoa. A contratação de uma pessoa para bater as fotos, a contratação de uma pessoa para registrar a aplicação daquele momento do projeto. Mas eu tenho alguém que vai aplicar, vai fazer esses registros para mim, não vai me cobrar nada. Então, você coloca lá dentro do orçamento registro fotográfico e registro cinematográfico, né, de foto e filmagem, registro de foto e filmagem, e você vai colocar no orçamento zero, e você vai colocar e vai justificar dentro desse orçamento que você tem uma pessoa que vai prestar esse serviço para você voluntariamente. Então, pense assim, estamos falando de livros aqui especificamente, porque nosso perfil é um perfil de editora, né? Então, estamos falando especificamente de financiamento de livro. Então, pensem, você precisa financiar muitas vezes a produção do livro, né, a pré-produção, a produção do livro, a impressão. Você precisa financiar os registros da aplicação do seu projeto. Você precisa prever o deslocamento para você poder fazer essa situação. Então, custo com combustível. Se você for fazer um banner para colocar o custo do banner, então o custo de marketing para você fazer a divulgação do seu projeto, para que você também tenha público para o momento das aplicações das ações do seu projeto. Todos os custos necessários. Eu vou distribuir um desenho para cada criança pintar, então tem que ter o custo dessas impressões
dentro do seu projeto, se isso for uma das ações. Então, você vai fazer... De que forma você consegue fazer esse orçamento? Pegue ação por ação. Quais são as ações do seu projeto e faça uma lista de tudo que você vai precisar para realizar aquela ação. E aí você vai levantar os custos disso e vai colocar dentro do seu projeto, dentro do orçamento, né, gente? E aqui só para a gente fechar já esse ponto, para a gente seguir para o próximo ponto, que acho que é tão importante quanto esse, né, Gisele? Acontece de ter um edital em que é muito importante, pessoal, vocês lerem bem o edital, porque aconteceu há pouco tempo atrás aqui, de que no edital alguns projetos foram reprovados porque não impedia a comercialização dos livros durante 1 ano, certo? E aí, assim, as pessoas foram colocar lá que eles iam, parte dos livros que eles tinham ia ser doados, mas outra parte ia ser comercializado. Aí esses projetos foram reprovados porque lá tinha um item do edital que dizia que durante 1 ano não poderia comercializar. Aí você pode pensar assim, mas pouco injusto, eu vou trabalhar de graça no projeto? Não. Você prevê o quê? Como é que é? A remuneração do artista, né? A remuneração do artista, a remuneração do escritor. Então, assim, se o edital diz que você não pode vender os livros durante 1 ano, que essa seria seria o lucro do seu projeto, da mão de obra do seu projeto. Então, se lá no edital diz que você não pode remunerar, não pode vender os livros durante 1 ano, então você vai fazer uma estimativa de remuneração para você dentro do projeto. Você é escritor, você é fotógrafo, o marketing do projeto, tudo tem que estar na ponta da lista. E aí você precisa entender também o que pode e o que não pode dentro do edital, porque às vezes você vai colocar lá que vai contratar, por exemplo, um chefe de cozinha e lá só dizia que só pode pegar, comprar quitutes, salgadinhos prontos. Você não pode contratar um chefe de cozinha para fazer um jantar, por exemplo. São detalhes que você precisa entender, como muito bem colocado aqui pela Gisele, detalhar ponto a ponto de todas as ações que você vai fazer, quais são as ações que têm custos e quais não têm. Importante deixar bem claro o que você vai ser cobrado, o que não vai ser cobrado.